Se a formatação dada ao Brasil por Campos Sales tivesse sido seguida com a competência dele próprio, o país não teria fracassado. Se fracassou e ainda assim lhe culpam pelo fracasso, é porque as ideias erradas venceriam. Como ele dizia quando lhe pediam para debater opiniões, ele não queria se reunir, pois não queria mudar de opinião. Estava certo, é tão simples quanto isso. A união de um pensamento magnífico com um pragmatismo insuperável. Eis a definição adequada para a ação política, administrativa e ideológica desse campineiro que merece ser reestudado e reavaliado. Inventou a política dos estados, um federalismo extremo que pacificou o país e permitiu um colossal e benfazejo ajuste nas contas públicas. Nasceu em berço de ouro, morreria endividado. É quase inacreditável que tenha sido negligente nas finanças pessoais, mas assim o foi. Talvez porque só pensasse em política. Não o tempo todo, é verdade, pois dava atenção à família e gostava por demais de atividades recreativas fora do lar, embora não se saiba o nome da maior parte de suas preferidas. Era um homem vigoroso, bem apresentado, se vestia bem. A esposa, sua prima-irmã Ana Gabriela, reclamava, bateu com um leque no rosto da mulher do jornalista Manuel de Oliveira Rocha, dono de A Notícia. Foi numa recepção com muitos convidados no Palácio do Catete. Não se tratava de rebeldia doméstica, porém. Só queria demonstrar que, se o jornalista era conivente, ela não. Marcou território. Isso Campos Sales respeitava. Casados quando ela tinha 15, ele 24, geraram 10 filhos, 9 chegando à idade adulta. Tinha em Ana Gabriela uma confidente, uma amiga, uma conselheira. Se a Rocha era a amante, como o povo comentava, a esposa era o rochedo, a segurança de um lar feliz. Campos Sales compreendeu o Brasil como Pedro II não o fizera, e por isso tivera no Paulista, cedo empenhado em artigos de opinião e em política, um adversário republicano. Sua política dos governadores, dos estados, na versão dele, remetia à primeira fórmula administrativa implementada no país, no século XVI, concebida por Antônio de Ataíde, o Conde da Castanheira, a divisão em capitanias autônomas, de início privadas e hereditárias, paulatinamente convertidas em estatais. Ali era criado um federalismo avant la lettre, que funcionou como cimento do império e base tanto da unidade quanto da expansão da América Portuguesa. Campos Sales reconhece que, do ponto de vista da cultura, a federação não se justifica no Brasil. Temos as menos acentuadas diferenças étnicas regionais quando comparados a outros extensos países, mas se justifica do ponto de vista dos interesses locais. Esse era o sistema, como Antônio Manuel Espanha tão bem descreve ao falar da capilaridade dos pactos no Império Luso. Portugal gestara uma fórmula que tornara possível a uma população diminuta exercer governo efetivo sobre uma dimensão geográfica imensa. No Brasil do início do século XX, essa dimensão geográfica comportava baixas densidades demográficas nas áreas territorializadas, ao lado de imensas áreas restantes a territorializar. Ora, a obra a completar tinha de mobilizar interesses para ser efetiva. Era assim desde Jerônimo de Albuquerque Maranhão e Raposo Tavares. O território efetivado tinha de encontrar soluções para o problema da combinação continentalidade e baixa densidade, um pesadelo logístico que nem o Estado Novo centralista dará conta de minorar, preferindo antes tirar parte do povo dessas imensidões inviáveis, mas que São Paulo, depois o Paraná, resolveriam a partir de soluções locais, de interesses locais.
Pedro II e os Saquaremas se opunham ao federalismo por verem as elites regionais como violentas, atrasadas e tendentes à tirania. Eliminem-se as 20 tiranias, eram 20 os estados então, e ficará implantada, em lugar delas, a mais implacável, a mais formidável, a mais abominável das tiranias, a tirania do centro, constatou Campos Salles nos governos Deodoro e Floriano. Ele tomou parte no governo Deodoro e, no primeiro dia de trabalho como ministro, terceiro da República, mandou uma carta à esposa observando que passara o dia a receber pedidos de favores de funcionários públicos e de gentes outras que gravitavam em torno do Estado. Parece que nunca houve monarquia nesta terra, pois todos, sem exceção, se diziam republicanos de berço. Como dar jeito numa cultura tão clientelista, adesista? Entre a eleição, quase unânime, e a posse, viajou para Londres e consolidou a dívida externa, o que ajudaria a estabilizar o câmbio. Para governar, se acertou com os governadores. Não interviria nos estados, como era facultado pela Constituição Federal. Em troca, domesticassem suas bancadas na Câmara e no Senado para aprovar tudo que o Executivo propusesse e não dessem palpite na gestão federal. Seria tentador varrer do governo Borges de Medeiros no Rio Grande do Sul e Nogueira Acioli no Ceará. Quem, com o mínimo de amor à civilização, não gostaria de jogar na lata do lixo da história tais bestas feras? Paciência, realismo. Com o tempo, tudo se poderia resolver localmente se o centro seguisse dando o bom exemplo. Que fossem aliados e não pedissem para a União agir como esmoler ao caixa dos estados, pois isso seria a eternização da miséria. Não fosse também a União esmoler da indústria ou da agricultura, isso só faria mal, e Campos Salles se punha contra. Com um programa de austeridade nunca mais repetido nessa intensidade, deflacionário, reverteu todos os excessos do encilhamento, emissão de títulos sem lastro, começado por Ouro Preto e exacerbado por Rui Barbosa, ministro da Fazenda de Deodoro. Negou aumento a funcionários públicos civis e militares e valorizou a moeda nacional, nisso contrariando os cafeicultores de seu estado, interessados no contrário. No terceiro ano de seu governo, o PIB rodava a 14,36%. No último, a falência de alguns bancos, que ele não socorreu, não permitiu crescer mais. Porém, entregava um país com as contas em dia, administração enxuta e eficiente, militares redimensionados para tempos de paz, longe dos hábitos golpistas, dificultados também pelo incremento de autonomia dos estados, que em geral investiram no reforço de suas próprias forças armadas. O estilo pessoal Janota, autossuficiente, não lhe ajudava com a popularidade, especialmente entre os cariocas. Taxar produtos de consumo com selos para controle da arrecadação, parte do esforço de saneamento das contas públicas, tanto menos. Deram-lhe o título de Campos Selos, e outro que uma visita de um ministro português ao catete explica melhor. O presidente apresentava todos os aposentos e jardins do palácio, quando o ministro perguntou: "E o tal pavão do catete, de que tanto falam?" Fez um pouco de suspense e respondeu, bem-humorado: "Sou eu, mas não acredite no que dizem, não é verdade. Cometeu alguns pecados além do mais natural de todos, já mencionado. Comprou a fidelidade dos jornais com verbas do governo federal, prática copiada e ampliada pelos sucessores. Por conta disso, a imprensa em geral falava bem dele. O que a maioria de seus sucessores não copiariam seriam suas virtudes. Como seu mandato foi curto, os 4 anos só permitiram a estabilização econômica e política.
não conseguiu investir muito em infraestrutura e na ampliação do ensino básico. De resto, atribuição dos estados, limitado também pela baixa carga tributária, pois não se tributava a renda. Fez o sucessor com facilidade, Rodrigues Alves. Ainda atuaria como senador e diplomata, e escreveria suas memórias, em que condensou seu pensamento, seu projeto de país. Em 1913, foi cogitado para a sucessão do desastroso Hermes da Fonseca, quando uma embolia cerebral lhe tirou a vida no vigor dos 72 anos.